Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que acontece em mais um capítulo da novela Amar, mas antes, amigas, se inscreva e deixe seu like. Na rua, Pérola caminha distraída quando é surpreendida por Tubarão, que a agarra violentamente. Os gritos desesperados da jovem ecoam, chamando a atenção de Estrela e Mercedes, que correm para socorrê-la. Estrela enfrenta o agressor com coragem, gritando para que ele a solte. Entre soluços, Pérola se refugia nos braços da mãe, enquanto o medo e o trauma se refletem em seu olhar. Na praia, em meio a um mar revolto e tempestuoso, Tubarão sobe em uma lancha e parte, desaparecendo na escuridão, como se fosse tragado pela noite e pelas próprias ações. Mais tarde, no quarto, Pérola desaba em lágrimas diante de Estrela, confessando que vive em um inferno desde que Tubarão abusou dela. Com a voz trêmula, diz sentir-se suja e atormentada por lembranças que a perseguem toda vez que o cheiro dele lhe vem à mente, fazendo-a querer desaparecer. Conta que foi ameaçada de morte, assim como a seus pais, e que por isso, calou-se durante todo esse tempo. Com medo e dor, revela o peso do silêncio que a consumiu. Estrela a abraça com força, prometendo que ninguém mais lhe fará mal e que ela não está sozinha, pedindo que tente se acalmar e confiar nela. Nesse momento, Mercedes entra no quarto e informa que a policial Matilde e uma psicóloga vieram falar com Pérola. Assustada, ela se recusa a sair, mas Estrela a encoraja, dizendo que ela foi valente por enfrentar o criminoso e que agora deve aceitar a ajuda das autoridades. Com lágrimas nos olhos, Pérola agradece o apoio da irmã e da mãe, e se deixa conduzir até as visitantes. A oficial Matilde apresenta a doutora Alejandra Cázares, psicóloga especializada em casos de violência sexual, que a recebe com delicadeza, dizendo que o mais difícil já passou e que agora ela está segura. Pérola, tomada pela culpa, jura entre soluços que não deu motivos, mas Alejandra a encara com firmeza e afirma que nenhuma mulher dá motivos para ser violentada, explicando que ninguém tem o direito de tocar o corpo de uma mulher sem consentimento. Em seguida, informa que a busca por Jacinto Lopes, conhecido como Tubarão, já foi iniciada pelo crime de tentativa de homicídio. Ela garante à jovem que seu depoimento será confidencial e que a acompanhará quando estiver pronta para formalizar a denúncia. Pérola, encorajada pelas palavras, decide naquele instante denunciar o agressor, afirmando que não permitirá que ele volte a machucar nenhuma mulher. De volta à casa de Mercedes, a família se reúne ao redor de Pérola. Mercedes, com voz terna, diz que o que aconteceu não define quem ela é, nem a mulher que será. Afirma que a dor e o peso que carrega não precisam ser suportados sozinhos, porque agora tem a família unida ao seu lado. Estrela complementa, dizendo que o caminho da cura será difícil, mas que estarão juntas em cada passo. Brisa promete apoio incondicional e Pérola, emocionada, afirma que fará tudo para superar a dor, pois não quer viver presa a essa lembrança. Mercedes reforça que terão acompanhamento psicológico e que farão tudo o que for preciso para ajudá-la a se recuperar. Entre lágrimas e abraços, Pérola agradece a todas por estarem ao seu lado, mesmo confessando ainda sentir medo. A oficial Matilde é designada para conduzir o caso, e Mercedes assegura à filha que entre mulheres e irmãs, cuidarão dela com amor e coragem. Enquanto isso, na praia, Pascoal e Valentim caminham conversando quando avistam a policial Matilde. Ela se aproxima com expressão grave e informa que o corpo de Tubarão foi encontrado naquela manhã, após ele ter saído para navegar em meio à tempestade. Os dois pescadores se entreolham, surpresos, enquanto ela confirma que o agressor encontrou o próprio fim no mar, encerrando de forma trágica a sua história de violência. Enquanto isso, Yasmin, ainda marcada pelas manipulações do passado, tenta encontrar um equilíbrio entre a dor, a rebeldia e o desejo de liberdade, sem imaginar que a verdade sobre o pai e o amor que ele sente por ela estão prestes a transformar completamente o destino dos dois. No sindicato de pescadores, Estrela conduz uma reunião com Fabian, Valentim, Alpin e outros integrantes, apresentando o desejo de incluir as mulheres da vila, inclusive suas irmãs e a mãe no grupo. Oliver demonstra dúvida e ironia, questionando se Fabian realmente aceitaria a presença delas no sindicato, já que em todos os anos como pescador nunca houve uma mulher entre eles. Estrela defende sua proposta com firmeza, e no meio da discussão, surge a notícia da morte de Tubarão. Ele havia saído para o mar durante a tempestade e não sobreviveu, pondo fim a um ciclo de medo e sofrimento. Os presentes lamentam, e Alpin filosofa dizendo que, como dizia seu pai, para barco desesperado, Deus encontra um porto. Em seguida, ele anuncia com entusiasmo que a solicitação de Estrela foi aprovada, e que oficialmente ela, suas irmãs e Dona Mercedes são as primeiras mulheres a fazer parte do sindicato.
A surpresa e a emoção tomam o grupo, e Estrela agradece a Fabian e aos companheiros pela confiança, chamando aquele momento de um raio de luz em meio a tanta nuvem negra. De volta à casa das Contreras, Estrela compartilha a notícia com alegria. Mercedes confirma que ao prestarem queixa na delegacia, descobriram a morte de Tubarão, que havia fugido covardemente durante a tempestade. Estrela e a mãe reconhecem a justiça divina e agradecem a Deus por terem sobrevivido à dor. Pérola se mostra mais tranquila, sentindo-se aliviada com o fim do pesadelo, e Mercedes a consola, dizendo que em breve voltará a sorrir. Estrela então revela a segunda boa nova. Fabian Bravo aceitou todas no sindicato, e elas poderão pescar oficialmente. Brisa comemora entusiasmada, mas anuncia que não ficará por muito tempo, pois pretende se casar com Gabriel. A notícia deixa Mercedes surpresa e feliz, e ela insiste que Gabriel deverá pedir a mão da filha formalmente, como manda a tradição, enquanto Brisa tenta convencê-la de que os tempos mudaram e que hoje as coisas são diferentes. Entre risos e pequenas discordâncias, o clima é leve e afetuoso, e Mercedes, emocionada, expressa seu orgulho pelas filhas. Mais tarde, Estrela conversa com Perla, que confessa sentir-se finalmente serena por ter o apoio da família e coragem para enfrentar qualquer tempestade. Diz estar pronta para voltar ao mar, recolher as redes e seguir a vida. Estrela afirma que está inteira e disposta a trabalhar. Enquanto isso, na casa de Fabian, Érica o confronta tomada pelo ciúme. Ela o havia visto abraçando Estrela e o acusa de traição, sem lhe dar tempo de se explicar. Fabian tenta compreender, mas Érica insiste, dizendo que passou a noite em claro, certa de que está sendo enganada. Estrela, ao saber do confronto, procura Érica e tenta explicar o ocorrido. Conta que o tubarão havia tentado atacá-la na noite anterior, e que foi Fabian quem a defendeu, salvando-a. Em meio ao desespero, ela chorou tudo o que havia guardado, a dor pela morte do pai, o sofrimento da irmã, o peso das dificuldades e da discriminação que enfrentam por serem mulheres, e Fabian apenas tentou consolá-la. Ela reafirma que entre os dois não houve nada além de solidariedade. Ao ouvir isso, Érica se desarma, pergunta se Tubarão realmente tentou atacá-la, e ao saber que o homem não chegou a machucá-la, agradece pelo destino ter se encarregado dele. Ainda abalada, admite que o ciúme nasceu do amor que sente por Fabian, dizendo que o ama tanto que morreria se o perdesse. Mais tarde, Fabian volta para casa e reencontra Yasmin. A adolescente o recebe com impaciência e repulsa, dizendo que ele está suado e cheira a peixe. Fabian, com ternura, responde que vem do mar, do trabalho, e tenta se aproximar da filha, propondo que procurem juntos um colégio na vila para que ela continue os estudos. Surpresa, Yasmin aceita o convite, e o pai se emociona, acreditando estar dando o primeiro passo para reconstruir a relação entre eles. Ela, no entanto, responde de modo irônico e impaciente, apenas reforçando a barreira que ainda existe entre os dois. No bar da vila, Pascoal conversa com Valentim e confessa estar nervoso por causa de Perla, admitindo que sempre que está perto dela, fica atrapalhado e só fala besteira. Valentim, brincalhão, decide lhe dar uma lição de galanteio, e quando se aproxima de Érica e Marina, que estão sentadas conversando, lança um elogio espirituoso dizendo que pediria ostras rainhas, mas que não precisa, pois as rainhas já estão à mesa. Érica ri e o repreende, dizendo que os elogios não garantem desconto, e pede que ele espere, pois está tratando de algo importante. Marina explica que está pedindo trabalho, e Érica, após hesitar, decide apoiá-la, dizendo que Teresa anda sobrecarregada e que talvez precise mesmo de mais uma garçonete. Valentim elogia a iniciativa de Marina e ainda brinca dizendo que sendo tão bonita, ela certamente atrairá mais clientes. Marina agradece com doçura e se despede emocionada, enquanto Valentim recebe os agradecimentos de Pascoal, que o chama de mestre por saber lidar com as mulheres. Enquanto isso, Perla chega ao consultório da psicóloga, um pouco tensa, mas decidida a iniciar o tratamento. A terapeuta acolhe com paciência e explica que é natural sentir-se nervosa no primeiro encontro, garantindo que caminharão juntas, no ritmo que ela desejar. Com os olhos marejados, Perla confessa que foi vítima de abuso sexual e que carrega essa dor há tempo demais, uma dor que a consome e da qual deseja se libertar. A psicóloga escuta em silêncio e a encoraja, enquanto Perla expressa o desejo sincero de curar suas feridas e voltar a viver sem medo. Em outro momento, Estrela se encontra com Fabian para entregar documentos referentes à incorporação ao sindicato. Ele os revisa e diz que está tudo certo, mas comenta que falta a parte mais importante: brindar com uma cerveja pela sua entrada oficial.
Estrela recusa com delicadeza, dizendo que não está em um bom momento, e muda de assunto para algo que a preocupa e pergunta se ele conversou com Érica, pois a amiga ouviu abraçando-a na noite anterior e entendeu errado. Fabian se surpreende e responde que não falou com ela, e ambos tentam minimizar a situação, achando absurda a ideia de que algo pudesse existir entre eles. Trocam olhares tímidos e num tom desconcertado, repetem que seria impossível imaginar algo assim. No entanto, a tensão no ar denuncia um sentimento que nenhum dos dois ousa admitir. Em casa, Mercedes sofre uma forte dor lombar ao se abaixar para pegar um espanador. Estrela e Fabian correm para ajudá-la preocupados, e a erguem com muito cuidado até o sofá. Ela grita de dor e pede que não a movam, mas os dois, com a ajuda de Oliver, insistem em levá-la ao médico. O esforço é grande, e o diálogo se enche de exclamações aflitas até conseguirem colocá-la no carro. Mais tarde, o médico informa que Mercedes sofre de lombalgia e precisa de fisioterapia para evitar uma complicação futura. Explica que o tratamento é importante, mas caro, e entrega a receita e o contato de um fisioterapeuta de confiança. Estrela agradece pela atenção, e já fora do consultório, desabafa com a mãe, preocupada com os custos. Fabian intervém dizendo que ajudará nas despesas, demonstrando solidariedade e carinho pela família Contreras.